Que efeito tem uma mãe fria diante de um filho? O que o símbolo materno, sem carinho ou de uma forma muito esvaziada, muito fria de fato, distante, pouco calorosa, pode influenciar no desenvolvimento de uma criança? Nós recentemente, semana passada, fizemos um vídeo igual a esse, mas pensando na figura paterna. Ele está aí no nosso histórico. E pensar sobre a figura materna traz muitas diferenças, afinal, só o gênero e a sociedade a qual estamos dá grandes diferenças. Mas na nossa psique também, o estímulo feminino do estímulo masculino, o lugar paterno do lugar materno. Então, hoje vamos pensar os danos que uma mãe fria, distante, pode causar no desenvolvimento de uma criança. Para você que cresceu com uma mãe assim, para você que está tendo sempre ainda uma mãe assim, ou você que é mãe, pai, está olhando para sua criança. Vamos pensar um pouco melhor sobre isso. Para esse aprofundamento, nós vamos passar por esses pontos aqui. Primeiro, o papel materno no desenvolvimento de um filho. Depois, o que é não se sentir maternado. E por último, a sensação de desvalor e solidão. Com tudo isso, nós vamos compreender muito bem o que essa parte tão quente da psique humana, que é o maternar, o que isso sofre diante de um materno distante, pouco caloroso. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor, é um imenso prazer te ter por aqui. E rapidamente eu só quero te convidar para se inscrever no canal e curtir esse vídeo, é a forma que você melhor nos apoia. E para você também, seguir nos acompanhando. E aqui na descrição tem os links, tanto para as minhas redes sociais, tanto para você conhecer os meus livros. Então vamos lá. O papel materno no desenvolvimento de um filho ou filha, tá bom? Não estamos aqui especificando um gênero, embora a gente possa sim pensar em adaptações a depender do gênero desse filho, mas vamos colocar num lugar primeiramente neutro, tá? Qual é o papel materno no desenvolvimento? Veja que na prática nós já temos diferenças muito grandes. Primeiro que quem carrega, né, a gestação é a mulher, quem dá o mamar, quem dá o peito é a mulher, então naturalmente uma intimidade, relação de uma criança com a mãe é muito diferente da que o pai constrói. Não estamos falando o que é melhor, o que é pior, nós estamos falando que são caminhos diferentes da construção da intimidade. E sem contar que nós estamos sim numa sociedade onde o gênero faz uma diferença social. Infelizmente, porque estamos falando de formas de observar as pessoas que são preconceituosas a defender do gênero. Então vamos deixando essas informações por aí. Mas o papel materno no desenvolvimento, sem dúvida, no start do nascer, aliás antes, mas pensando nessa vida que nasce, é totalmente o do zelo, o do cuidado, né? Quer dizer, esse pai pode cuidar, pode pegar no colo, pode participar e deve, claro, participar, mas protagonistamente falando, esse é o lugar da mãe, porque é dali que vai vir de fato o alimento, né? Dali que vem o contato maior com o cheiro, com o olhar, com o tato, é a mãe que está naquele lugar. Quando então este lugar é sentido e o bebê já tem a capacidade de sentir isso, como um lugar inseguro, claro, o bebê não fala português, ele não entendeu, ele não vai falar inseguro, isso aqui é inseguro, mas ele sente que tem alguma coisa incômoda ali. Então, se falta esse alimento, ou se ele sente que a forma que ele é segurado é de uma forma indelicada, ou se a forma que ele é manejado pelo dia não é uma forma sensível, bom, ele vai sentindo um ambiente inseguro, ele vai sentindo que as relações que ele tem ali por perto não são de confiança, vai se sentindo uma criança mais introspectiva, que tem o receio de se expressar para o mundo. Quer dizer, eu vou ficar aqui dentro porque ali fora o mundo está meio perigoso, né? Não está me acolhendo como ao ponto de me deixar à vontade, né, para me desenvolver. Então, desde a origem, a gente começa a pensar nesse lugar. Claro que conforme a criança vai crescendo, os papéis entre pai e mãe vão ficando mais iguais, porque não precisa mais amamentar e não precisa mais estar naquele lugar tão próximo que a gestação proporciona. Porém, sem dúvida, esse lugar anterior já foi construído. Então, naturalmente, como eu disse, a construção dos elos entre pais e filhos vão sendo por vias diferentes, né? E aí os papéis sociais que esses pais habitam também influenciam a criação dessa criança, né? A gente está numa sociedade em que ainda a mãe é mais protagonista no afeto, porque a gente tem uma sociedade machista, de fato, e que o homem tende a ser menos afetuoso. Felizmente, isso já mudando bastante. Mas vamos pensar que a figura da mãe nunca se teve dúvida de que é um lugar de afeto, é um lugar de acolhimento. Se espera muito
desse lugar feminino, né? Nesse lugar afetuoso, nesse lugar carinhoso, né? Sendo assim, quando isso é ausente, quando isso é faltante, né? Sem dúvida nenhuma, nós vamos construindo uma sensação, né, de desvalor, que a gente vai explorar mais à frente, uma sensação de desamparo, uma sensação que aquilo que me falta para a criança vai soando que o problema, a falta de cuidado, a falta de valor está nela, né, e não no outro. Vitor, isso não pode acontecer no pai também? Será que lá no vídeo do pai você não falou isso? Claro que sim, também. Mas veja que eu introduzi falando da gestação, eu introduzi falando do amamentamento, porque a gente está falando sobre esse amamentar, esse alimentar, como um elo muito único e específico entre criança e mãe. Então, sim, tem um protagonismo diferente, tem um acesso íntimo na criança indiferente, que aquele cheirinho, aquele toque, aquela voz, aqueles olhos que me alimentaram estão me dando insegurança, ou me dá insegurança, me dá falta, né? De outra medida, o amor entre uma criança e uma mãe é via esse tato muito íntimo da mão, do toque, né, do alimento. O do pai está na presença, claro, mas tem uma experiência sensorial que o pai tem que buscar mais, né? O pai tem que colocar. Então, tem meios de construção diferentes. Bom, aqui a gente só tem que entender que a mãe tem essa característica específica biológica e isso traz elementos de intimidade diferentes e que a falta disso começa a simbolizar desde a gestação uma criança que se percebe intuitivamente, mesmo que ela não saiba colocar em palavras, um problema. Eu sou um problema, eu não sou bem-vindo aqui, eu não encaixo bem aqui e isso já começa a fragmentar a segurança, a autoestima, o amor próprio dessa criança. Tudo bem? Vamos mais um pouco à frente. Então vamos expandir um pouco mais. Está aqui. O que é não se sentir maternado? Por que eu quero expandir? Porque quando a gente está usando esse verbo maternar, né? Claro que a gente etimologicamente está falando de mãe, da mãe que materna. Nós podemos pensar que a maternidade, no sentido maternar, pode estar em símbolos, em relações, em situações. Quer dizer, eu me senti maternado por esta pessoa. Claro, a gente não usa essa palavra comumente, mas eu me sinto maternado por essa atividade, eu me sinto maternado nessa natureza, enfim. A atmosfera materna vem desse lugar arquetípico de que há uma grande sensibilidade que cuida de mim. Né? O que é arquétipo, né, Vitor? O que é arquetípico? São imagens que a gente tem de ser primordiais na consciência humana, ou seja, registros que todos nós temos desde que nascemos, que há dentro de nós instalado a configuração de que há uma mãe sensível, né? De que há uma sensibilidade sensível por aí. Existem arquétipos paternos, arquétipos, enfim, tudo é um arquétipo, mas isso eu acho que é um assunto para outro dia. Mas pensando então que dentro de nós esse símbolo, né, existe, ele é buscado, ele é desejado, né? Então, sentir que tem uma grande sensibilidade cuidando de mim é parte da construção da vida, até para além da mãe, né? Então, se sentir maternado, vai tendo um elo, é muito de se sentir protegido, se sentir amparado, de você poder se sentir diante da vida que é perigosa com alguma chance de sucesso, com alguma chance de felicidade, com alguma chance de viver o que se deseja, né? Naturalmente, a segurança, então, de se sentir maternado está em você se sentir livre, à vontade, para arriscar os seus desejos, para arriscar suas próprias características. Sem uma validação nesse lugar, né, maternal, claro, o pai também participa desse lugar, tá? Mas a palavra maternal, esse verbo, soa importante. Faz com que essa criança, esse jovem que vai crescendo, vá se sentindo talvez sem mundo, ou sem a possibilidade, ó, vou me colocar em risco, vou me colocar para me experimentar. Não, basicamente cria-se uma paralisia, um medo de que tudo que eu faça seja uma frustração, que eu vivo num fluxo de vida onde só aproveito as coisas que me chegam e não as coisas que eu busco, né? Então, sentir maternado, no sentido mais original, é esse lugar de estar na barriga da mãe, aquecido, protegido, alimentado, né? Por isso que a gestação é importante, se é uma mãe que se descuida, dependendo do que se alimenta ou do que vive, das emoções que passam por ela, bom, essa criança sente tudo isso, né, lá dentro. Então, esse lugar da bolsa, né, esse lugar da barriga que está protegido, fica registrado dentro da gente, fica registrado no meu íntimo. E se esse é o mesmo lugar que me rejeita, eu vou sentindo que aquela proteção, aquele aquecimento não existe para mim.
Eu não sou digno disso, eu não tenho espaço para isso, né? E assim, então, o se sentir maternado estica para, então, após o nascimento, o convívio com a mãe, o crescimento e desenvolvimento dessa criança que se torna adolescente, se torna adulto. E aí, que sensação segura nos meus registros mais profundos eu tenho? Ao ponto de ficar inconsciente, eu ter todas as seguranças do mundo e ainda assim continuar me sentindo inseguro. Porque no meu registro mais básico lá atrás, eu tenho a sensação de que não está tudo bem, de que as coisas não estão boas. E aí se dá. Então, qual o registro maternal que se tem interiormente, né? E como eu internalizei ele? Eu internalizei e me tornei um adulto que se sentiu e se sente maternado ou que se sentiu ausente de maternidade? Bom, e que resultado traz isso, né? Muitos, a depender de cada história, mas aqui eu resumi talvez em duas avenidas que podem ecoar para outras, escoar para outras sensações. Bom, tá aqui. A sensação de desvalor e solidão. Por que sensação? Porque talvez não esteja acontecendo, mas me existe, me atravessa. Desvalor e solidão. E por que, Vitor, você escolheu essas palavras? Bom, como eu disse, a validação, aí sim, tanto do pai quanto da mãe, mas vamos lá de novo, aquele protagonismo biológico da mãe. Não ser validado por esta relação, por este ser, é me consolidar numa autoimpressão de ausência de valor, certo? Eu ainda não tenho dimensão de mundo, dimensão de vida para entender que, não, eu tenho valor, o outro que não está me valorizando, o outro que não está me vendo. Não. A criança está aprendendo o mundo, ela está muito pequena e ali é o registro que cabe. Depois, adulto, compreende essa ideia, mas aí o registro já está no mais profundo da sua psique. E você pode até brigar com racionalidade com ela, mas a sensação continua lá, continua morando, certo? Então, desvalor por quê? Me senti desvalidado por aquela a qual me cuidava, me gerou, me fundou. E aí? Né? Então, se nem essa me ama, quem me amará? Né? Se nem essa nossa relação íntima trouxe amor, quem trará amor? E não que então, em fato, tenha existido ausência de amor. Mas se há a frieza a qual estamos debatendo, pode ser que para essa criança dê a leitura de ausência de amor. E assim ela cria esse registro. E ainda coloquei a sensação de desvalor e solidão, porque a solidão ela não é física, né? Ela também é física, mas numa extensão da interioridade. Então, assim, estou acompanhado, mas me sinto só, me sinto incompreendido, me sinto desamparado, né? Ok, tenho pessoas, tenho até essa pessoa mesmo, essa mãe existe, essa mãe me acompanha, mas não sinto que essa presença é completa, que essa presença ampara, pelo contrário. Talvez essas presenças façam me sentir mais só do que se eu estivesse só de fato, né? Então, veja o quanto que o registro é profundo, penetra na nossa psique, desde que a gente é muito original ali crescendo, e isso nos acompanha por mais racionalidade que façamos. E a terapia está, sim, para fazer racionalidade, mas principalmente para entender com olhares adultos o que houve, né? Por que essa mãe fez isso, o que é verdade, o que não é, o que faz sentido, o que não faz, para que a gente crie opções e saídas por aqui. Então, veja que nós carregamos, né, e sempre carregaremos muito das nossas infâncias por onde passamos. Sempre. Então, é dela que temos que cuidar e é nela que o cuidado está total para que se desenvolva um adulto bacana, amado, se sentindo confiante, protegido, nem tão mimado assim, que também passa do ponto, mas que tenha uma vida real onde ele seja amparado e impulsionado para a vida. Bom, falando de mãe, falando de pai, nossa, que relação sensível, né? Mas justamente é entender esses elos, essas profundidades que nos dá a chance de ressignificar, repensar e nos reconstruirmos em algum nível. Mas importante é você compreender a sua história e dar o sentido que você quiser aos próximos passos dela. E assim eu espero que tenha te ajudado. Muito obrigado pela confiança de mais esse vídeo. De novo eu te convido a se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar seu comentário, que é o lugar onde a gente aprende juntos. De restante, como sempre, eu desejo que você seja feliz e estamos no caminho certo. Um super beijo.